Obrigado, Kemi. Nossa saudação fraterna a todos que estão acompanhando. E como a Kemi disse, nós vamos fazer uma pequena introdução e aí vamos para o bate-papo em relação ao assunto. Nessa introdução hoje, nós gostaríamos de destacar, deixa eu só, parecendo que está, destacar alguns aspectos dos desafios que a gente enfrenta na atividade mediúnica. Allan Kardec coloca que o principal escolho da mediunidade é a obsessão. Então, é o principal problema que ocorre com os médiuns, com os grupos, é a influência dos espíritos inferiores e que, às vezes, desviam totalmente o propósito da atividade mediúnica. Mas, muitas vezes, eles são sutis, a gente nem percebe que eles estão influenciando. E nós mesmos também trazemos as nossas dificuldades pessoais. E, às vezes, nós entramos numa espécie de desânimo. E isso é um problema muito, muito, muito complexo para a mediunidade. O trabalho mediúnico vai acontecendo durante algum tempo, a gente vai entrando numa espécie de rotina. Então, vai lá para a atividade mais ou menos como obrigação, ou porque sem isso a gente não vai poder entrar em nosso lar, né? Ou essas ilusões que a gente cultiva, e acaba, então, caindo num estado assim de inercial, de repetição das coisas de maneira semi-automática e sem renovação, sem assim, coisas que possam animar, não é, a gente, o próprio grupo na atividade. Então, acaba deixando de estudar, porque, afinal de contas, já estudou muito, eu estou 30 anos nesse negócio, então para que eu vou continuar estudando? Ou a gente nem pensa, simplesmente vai se acomodando e deixando passar, não é? E, então, essas coisas são terríveis para a atividade mediúnica. E os nossos irmãozinhos desequilibrados, eles aproveitam muito esse tipo de brecha que a gente abre. E aí, além da problemática, tem o agravante da influência espiritual que nos dificulta muito. E, às vezes, né, a gente começa a perceber que começa a surgir certas dificuldades, mas a nossa conversa, às vezes, é mais no sentido de vamos botar isso de lado, vamos, né? Pessoal, mas vamos ficar discutindo essas coisas, não é próprio para trabalho mediúnico, não é? Então vai deixando, e aquilo vai acumulando os problemas, vai acumulando, porque não discute, não examina, e fica aquela coisa falsa de que a gente não pode tratar de assuntos assim mais graves. Então a gente vai empurrando, né? E aquilo vai se acumulando, vai se acumulando. De repente alguém sai, leva metade do grupo, ou leva algumas pessoas do grupo embora, e a coisa fica naquela situação. A gente vê se repetindo assim, olha, não sei quantas vezes aconteceu com a gente na Kemi, dentro da atividade. A maior luta da gente conseguir manter, de repente vem um companheiro, começa a causar transtorno, e aí quando ele sai, ele leva 3, 4 pessoas junto com ele. Os incautos, aí a gente não sabe se fica triste ou se fica contente. Porque se as pessoas seguem o desequilibrado, é porque eles iam causar transtorno no grupo também mais cedo ou mais tarde. Então, às vezes, até aquele indivíduo acaba fazendo um benefício para o grupo, né? Carregando os que não sintonizam com essas pessoas desequilibradas. Mas nos cabe, né, o dever, como membro do grupo, de colocar as coisas. E nós aprendemos, a Vera e eu aprendemos na prática isso. A Vera, para quem não sabe, é minha mulher com quem nós escrevemos o livro, né? E então, nós aprendemos na prática. Quando a gente percebe alguma influência espiritual negativa, a gente fala um para o outro. Na hora que a gente fala, você desmascara, porque uma das ações dos obsessores é ficar oculto, sem se revelar. Então, começa a trabalhar a cabeça da gente, às vezes perturbar o sentimento,
E a gente não nota, não percebe. Mas se a gente estiver atento, nós vamos notar uma mudança, uma diferença. E vai perceber que há uma influência externa. Então, na hora que a gente identifica, a gente fala. Conta um para o outro. Na hora que conta, desmascara o indivíduo, ele perde a sintonia que ele estava estabelecendo e não consegue mais continuar com a perturbação. Então, no grupo mediúnico, a gente tem que falar. A pessoa fica com vergonha de admitir que teve um problema, teve uma dificuldade, mas tem que abrir a boca e colocar para o grupo. Olha, eu não tenho muita segurança, mas acho que essa semana eu fui bem perseguido por causa disso, daquilo, daquele outro. E às vezes até, se a coisa está muito pesada, difícil, pega o telefone e liga para o dirigente. Não é, Kemi? Liga para o dirigente e bota a situação. Olha, eu estou sentindo aqui tal. E aí aquela questão do fortalecimento. Como é que a gente vai se fortalecer mutuamente? Uns orando para os outros. Então, hoje em dia, a gente tem a facilidade dos nossos grupos de WhatsApp, não é? Então, vem uma mensagem do dirigente. Oremos para o fulano. Não precisa dizer mais nada, não precisa dizer o que aconteceu nem nada. Oremos para o fulano. A gente vê aquilo ali, na hora já faz a oração e vai encaminhando a coisa para, não, como é que a gente diz? Um diapasão ou um encaminhamento mais positivo. E não se acomodar. A acomodação é uma coisa terrível para a atividade mediúnica. Fazer atividade mediúnica por rotina, para cumprir obrigação, não é uma coisa boa para nós. Não é mesmo. O trabalho tem a sua dinâmica, ele tem a sua importância, e ele precisa que a gente esteja ali com bom ânimo, com disposição. E se a gente não está encontrando elementos para isso, é necessário repensar, trazer o assunto para os companheiros, conversar sobre o assunto e encontrar caminhos no conjunto para, não é, a gente evitar certas circunstâncias. Quando começa a acontecer essa acomodação, a gente começa a sentir desânimo do estudo, que a gente normalmente, quando está na atividade mediúnica, é ideal que a gente estude individualmente, todos os dias, né? A gente vai desanimando disso aí. A gente também começa a ter aquele desejo de abandonar o grupo. Ah, isso não tá sendo construtivo. E aí, uma das ações dos espíritos inferiores é nos afastar daquilo que seria para nós algo que seria muito, e é importante, e que nos vai dar condições, inclusive, de nos livrar da influência negativa deles. Mas é fundamental que a gente esteja atento e que nós tenhamos no grupo companheiros de luta que também estão passando pelas mesmas situações e que, nos momentos em que a gente está, né, mais pressionado, a gente possa encontrar o apoio daqueles que, de repente, naquela circunstância estão um pouco melhor, ainda estão mais resistentes, e vai sucessivamente. Vai chegar um outro momento em que alguém vai precisar do nosso apoio, da nossa ajuda. Eu acho que aqui, Kemi, fica a abertura, a gente começa com as perguntas. Tá bem? Obrigada. Então vamos lá. Norma? Porque o médium quase sempre é mais suscetível de melindrar-se. O médium tem uma sensibilidade à flor da pele, né? Já vem com essa predisposição orgânica, e Kardec disse que a faculdade mediúnica, ela tem essa questão da relação orgânica, ela está radicada na organização. Porque se a organização física não dá elementos, condições, ainda que o indivíduo tenha sido médium em outra encarnação, ele não tem condição genética, a organização física não admite, não permite, não tem flexibilidade, a mediunidade vai ficar embotada durante aquela encarnação. Então, é uma predisposição já de sensibilidade, até na própria constituição física. E já tem, né, a questão espiritual, então é mais suscetível. E é preciso mais vigilância, ao mesmo tempo mais resistência.
não há desculpa. Ah, é porque eu sou médium. Não é porque é médium, não. É porque é indisciplinado mesmo. É por causa disso. Porque se tivesse trabalhando a autodisciplina, né, a gente tem essa sensibilidade que pode ser canalizada, precisa ser direcionada no sentido produtivo. A gente vai sentir, de repente, mais rápido que os outros, raiva, repentes de... A gente pode sentir isso, mas também, justamente pelo fato de ser médios, nós temos a obrigação de uma reação mais rápida, para poder não deixar que esse sentimento, ou esse impulso continue. Senão a gente acaba, né, sendo instrumento dos espíritos infelizes. Eu lembro do Divaldo, que conta que era uma situação difícil que ele vivia, porque ele estava numa roda de conversa, se alguém começava a rir, ele ria. Aí aparecia uma pessoa triste, ele chorava com a pessoa. E era aquela coisa, não é? Porque realmente a gente fica muito... o médium tem essa sensibilidade. É preciso, por isso, trabalhar a educação mediúnica. É o controle de si mesmo, da própria faculdade. E então é mais suscetível de melindrar-se, justamente por causa dessa sensibilidade e porque não trabalhou a sua educação. A educação mediúnica implica, não é, uma educação mais completa, no sentido do autodomínio, de um conhecimento mais profundo do que nós somos de fato, das nossas limitações, também das nossas potencialidades, para que a gente possa ir controlando. Eu conheci um senhor médium, ele tinha uma sensibilidade impressionante. A pessoa chegava, não precisava dizer nada, ele começava a passar mal, ele começava a se sentir mal, né, se a pessoa estava com algum problema, alguma dificuldade. E às vezes, queriam guardar segredo de alguma coisa, porque como era muito sensível, então, às vezes, acontecia alguma coisa com um familiar, não queriam contar para ele não se abalar. Mas não adiantava nada, ele chegava e já começava a passar mal e perguntava: o que é que está acontecendo? O que vocês não estão me contando? Então, ele tinha que trabalhar com muito afinco para não estar nesses repentes. Fica até parecendo bipolaridade. Uma hora está feliz da vida, outra hora está totalmente desanimado. Então, médium não tem o direito de se melindrar. Também o melindre não está relacionado também ao orgulho, Carlos? Também pode vir do orgulho, com toda certeza, não é? Né? E aí é preciso trabalhar isso, não é? Normalmente, toda reação nossa em relação ao nosso semelhante, negativa, ela está calcada no orgulho. Não, no egoísmo e no orgulho. São as duas chagas da humanidade, são a raiz de todos os nossos vícios, de todas as nossas dificuldades, não é? Bom, agora é uma pergunta aqui pública. Qual a diferença entre sonambulismo e desdobramento? Uhum. Muito bem. Quando nós temos um desdobramento, a gente se afasta da organização física e entra em contato com a realidade espiritual. E quando há um processo sonambúlico, nem sempre ocorre isso. No processo sonambulismo, o indivíduo pode se desdobrar e continuar utilizando o mesmo corpo, o corpo dele mesmo. Aí leva o corpo, não é, para os lugares e ele está dormindo. Se as pessoas não prestarem atenção, não se dão conta às vezes, né? E aí, nesse estado, tem uma consciência mais ampla, inclusive, sabe coisas que quando está desperto não sabe, e pode perceber os espíritos e tudo, e até comentar esse tipo de coisa assim. Então, normalmente o sonambulismo ele pode ser espontâneo ou pode ser provocado, né? O sonambulismo é uma capacidade anímica, a capacidade do próprio indivíduo e que no estado de desdobramento utiliza a própria organização física. O desdobramento ele pode não ter nada a ver com sonambulismo. O indivíduo se desdobra, a organização física fica ali embotada ou adormecida,
e o indivíduo vai para o mundo espiritual em contato com os espíritos. Na atividade mediúnica, quando faz a concentração, pode acontecer um desdobramento do espírito. Ele, de alguma maneira, se afasta um pouco da organização física, favorece, inclusive, a aproximação e o acoplamento do espírito que vai se comunicar. Ele pode estar até acompanhando o que está acontecendo em estado de desdobramento e não está naquilo que a gente possa chamar de sonambulismo propriamente. Bem? O que pensar da diretoria da Casa Espírita que está exigindo comprovante de vacina? Ai, pulou aqui. Comprovante de vacina dos trabalhadores da casa? Pensar que está fazendo muito bem. Porque é um dever nosso cuidar da saúde dos nossos participantes. E nós temos obrigação de respeitar, não é? A gente tem gente que não quer se vacinar, me perdoe, eu vou ser muito franco. Não tem qualquer prevenção contra a vacina, não quer se vacinar, e às vezes é assintomático. Pega a enfermidade, passa para não sei quantas pessoas. Nós tivemos situação acontecendo aqui na convivência com... A pessoa não queria se vacinar de jeito nenhum. E aí acabou transmitindo a enfermidade para outros, porque era assintomático. Então, é uma responsabilidade. A casa espírita, ela deve se precaver, deve cuidar, não é? E ela tem o direito de exigir, não é? O certificado de vacina é o que hoje em dia, né, a gente está precisando apresentar, inclusive, para voar, já não pede mais o teste se a gente está ou não com a Covid, mas pede o certificado de vacina. Então, é uma questão da administração, e se nós fôssemos um centro com atividades presenciais, não é? Se o Blossom estivesse funcionando presencialmente, os seus participantes deveriam todos tomar a vacina e ficarem responsáveis. Ah, mas a vacina não está confirmada, não está comprovada, pode trazer, não é, não sei o quê, tareré. É possível, mas desde que surgiu no Brasil, o Brasil aprendeu a duras penas. Quando surgiram as primeiras vacinas no Brasil, houve até uma revolta. Depois, quando o povo começou a ver qual era o resultado da vacina, fazia fila para tomar vacina. Estava lendo sobre o sonambulismo no livro Nos Domínios da Mediunidade. Seria correto dizer que o sonambulismo é mediunidade ou não necessariamente? Não necessariamente. Como a gente disse, o sonambulismo em si é uma capacidade anímica, é um desdobramento do indivíduo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é sonambulismo. A pessoa está desdobrada e ela consegue, naquele desdobramento, ela consegue ver os órgãos internos da pessoa, sem raio-x. E ela descreve a enfermidade num estado sonambúlico. E aí ele passa a medicação. Aí um dia ele faz a descrição toda e fica calado. Aí a pessoa fala, e cadê a receita? Ele disse assim, eu não vou poder dar a receita hoje, porque o espírito doutor médico não veio. Deu para perceber até onde vai o sonambulismo e onde começa a mediunidade? Então, a capacidade anímica dele, de sonambúlica, dava condição para ele para ver os órgãos internos, de identificar qual é a enfermidade da pessoa. Só que ele não entendia nada de medicina, ele não sabia, não tinha conhecimento, mesmo no estado sonambúlico. Dependia de um espírito vir e passar. Então, nessa hora, ele era médium. Carlos, como você explicaria de maneira simples a diferença entre catalepsia e letargia? Existem na Bíblia exemplos de catalepsia ou apenas letargia? Bem, é interessante isso, porque quando eu li em Kardec faz essa definição. Eu fiquei, assim, meio achando estranho, porque ele fez uma descrição totalmente diferente do que eu entendia. E depois vou examinando o assunto, né, e eu acredito que a definição de Kardec realmente é a melhor. O estado de letargia é aquele estado que fica parecendo que a pessoa desencarnou.
ou seja, que o corpo morreu. Pode até ser enterrada. É o caso de Lázaro, é o caso daquela menina que estava já fazendo o velório, que Jesus chega e diz, ela apenas dorme. E aí ele diz a ela, Talita cumi, e ela se sentou. Então, esse é o estado letárgico. Agora, o estado cataléptico, segundo Kardec explica, ele pode ser parcial. E eu ouvi pessoas dizendo que, por exemplo, um parapsicólogo foi dar demonstração e ele chamou de letargia quando ele paralisou o próprio braço e atravessou o braço com uma agulha, daquelas agulhonas assim de costurar saco de café, e furou o braço e não saiu sangue. E ele não sentia dor nenhuma. E aí ele disse que ele era letargia. Aí daí eu tinha entendido que letargia era essa paralisação parcial, mas Kardec disse que isso é catalepsia. Essa seria a diferença. A catalepsia é uma paralisação parcial de algum dos órgãos e a letargia é uma paralisação completa que fica até confundida com a própria morte do corpo. O Rafa perguntou, Carlos, pode uma mulher grávida ter uma mediunidade transciente devido ao outro espírito intimamente relacionado a ela? Normalmente, né, há uma simbiose nesse período da gravidez. Eu não tenho nada na literatura que eu tenha visto que a mulher desenvolva durante esse período a mediunidade por causa da influência do espírito que está reencarnando. Mas ela pode ficar muito mais sensível e receber as influências, não é? E ficar mais sensível. Por isso, temporariamente, perceber, inclusive, melhor a realidade espiritual e coisas assim. Mas eu não chamaria isso de mediunidade, não é? Por questões da influência. Outras influências o espírito reencarnante está também provocando nela, não é? Tem pessoas, tem mães que sentem uma vontade danada de comer certas coisas. A mãe da Vera, quando a Vera estava grávida da Vera, comia amendoim, que era uma coisa impressionante. Até o dia que ela comeu um amendoim podre, estragado, estava passado, aí passou mal e não comeu mais amendoim depois ela desistiu de amendoim. A Vera, até hoje, ela fica procurando castanha para comer. Adora castanha. Então, é uma influência que ela provocou na mãe durante aquele período, não é? Então, essas coisas acontecem. Agora, a ponto de a pessoa ficar médium por causa disso, eu nunca vi nada a respeito, não. A Ivênia pergunta, por que o médium está sempre atraindo pessoas com a espiritualidade complicada? Bom, não é sempre, não. Acontece, às vezes, com alguns médios. É o compromisso que o indivíduo tem, não é? As coisas que foram feitas no passado e que hoje tem necessidade de conviver, ou por causa das suas tipos de sintonia. Mediunidade não implica evolução espiritual. Então, pode ser médium uma pessoa já com grande desenvolvimento moral e outra que não tem nenhum. Então, se a nossa vibração, ela não é por causa da mediunidade, a nossa vibração vai atrair normalmente pessoas que têm, né, afinidade com a gente. E aí, coincide da pessoa ser médium, então atribui isso à mediunidade, mas ela estaria atraindo esse tipo de gente mesmo que não fosse médium. Obrigada. O que fazer quando se acorda no meio da noite de uma experiência em um lugar de baixo nível espiritual, com sensação de pânico? Eu não entendi bem a pergunta, se a pessoa desperta em sua casa e com essa sensação de que esteve durante a noite não é? Durante o desdobramento, não é pelo sono. Bom, se é essa pergunta, então a melhor coisa a fazer na situação é orar. Senta na cama, se tem uma cadeira no quarto, levanta, inclusive, vai para a cadeira, senta
pega o evangelho e lê. Ora, lê o evangelho e ora de novo. A hora que sentir que se acalmou, se tranquilizou, então aí a gente trata do assunto aqui no livro. Trabalho mediúnico, desafios e possibilidades. É preciso se preparar para dormir. Se a gente não se prepara bem, nós estamos sujeitos a acontecer esse tipo de coisa. A gente tem até pesadelos. Não significa que se preparando não possa ocorrer. Pode eventualmente, mas as chances são menores. Se nós vamos dormir sem preparação, a gente se desdobra e não está sintonizado com o nosso mentor amigo, então a gente pode, não atrair ou ir ao encontro de espíritos desequilibrados. E normalmente nós vamos ao encontro daqueles com quem nós sintonizamos. Não tem aquele caso descrito por André Luiz, que a mulher tem ciúme do marido, ela desdobra, e aí vai ao encontro de espíritos que ficam falando do marido, falando para ela que ele está fazendo, ele não está fazendo nada. E ela desperta com desejo de brigar com o marido, de fazer, porque estava ouvindo mentiras dos espíritos em relação ao pobre do marido. O recebimento de mensagens durante o sono, mesmo que não haja a lembrança sobre a interação com espíritos, é considerado mediunidade? Caso seja, qual seria o tipo de mediunidade? Uhum. Bem, aí o que acontece? O que caracteriza a mediunidade? É a percepção da realidade espiritual, o contato com os espíritos e a transmissão dessa informação, né, para alguém. Então, o médium, o próprio nome já diz, ele é intermediário de uma comunicação. Se nós, durante o sono, nos desdobramos e temos um sonho, e aí a Kemi teve o sonho, durante a noite, desperta e vai contar para a Norma o sonho. A depender do que aconteceu, do que ela viu, do que ela está contando, neste momento ela está completando um processo, não é? Que é um processo da mediunidade. Desdobrada, encontrou os espíritos, conviveu, e aí recebeu informações e agora está passando a informação adiante, contando o sonho. Então, nessa circunstância, também a pessoa pode estar, ela tem uma conversa com os espíritos, aí se recorda só daquilo que foi dito, e levanta e escreve o que se lembra. E aí essa é uma mensagem, está registrada ali, então é um processo similar ao que acontece com a mediunidade. E eu colocaria que sim, é uma mediunidade. Que tipo de mediunidade é essa? Uma mediunidade que ocorre por desdobramento e contato com os espíritos. Se a pessoa tem facilidade para escrever, então deve estar no campo da psicografia. Ela vai, levanta e registra o que aconteceu, coloca no papel. Mas eu não saberia dizer exatamente, não é porque podem ter aí variantes em relação ao assunto, né? É bem interessante mesmo esse assunto, né? Eu tenho um caderno que eu registro. Eu acordo à noite, anoto rápido e depois, no outro dia, eu passo no caderno. Uhum. E se não anotar logo, eu também esquece, não é? Esquece. Tem que O ser na Richard hora. Bach, o Richard Bach, ele disse que muitas coisas que ele escrevia vinha desse jeito. Ele sempre tinha um caderninho e uma caneta do lado da cama, porque acordava e tinha que registrar correndo, porque senão É isso que eu escapava e faço. ia embora. É isso que eu faço há anos já. Como que não é mediunidade? É um contato com o espírito e a gente está registrando o que recebeu dele. Uhum. É isso aí. Achei interessante isso. Carlos, quando a pessoa se sensibiliza muito facilmente com a dor alheia, com o estudo mediúnico profundo, esse desequilíbrio pode ser curado? É uma questão de empatia. Tem pessoas, inclusive, que não podem dar passe.
Porque ela vai dar o passe, ela sente a dor que a pessoa está sentindo, ou o problema que a pessoa está sentindo, numa situação assim que é superlativa. E ela não tem domínio daquilo. Então, precisa aprender a dominar. É possível? É possível. Às vezes exige bastante esforço. Então, é um processo que a gente chama de empatia. Não é nem propriamente a mediunidade isso, que é uma condição do próprio indivíduo, de perceber o outro, né? E perceber as situações da outra pessoa. Então, é preciso trabalhar isso, fazer um esforço, né, de ir superando, de dominando a situação, porque é uma faculdade interessantíssima, uma capacidade muito interessante de perceber, não é, as problemáticas do outro e ter, inclusive, elementos para poder ajudar. Agora, se a pessoa fica desequilibrada por causa disso, ela não tem condição de ajudar. Quero saber se já estão pensando em fazer alguns trabalhos nos grupos de estudos, como o CESF ou EAD, Uhum. que respeita a Eu, mediunidade. eu não sei se eu entendi bem a pergunta. É a respeito da Mas, mediunidade. nós Que respeita estamos... a mediunidade. Seria um estudo da mediunidade? Nós teremos no futuro estudo da mediunidade, sim, não é? Em espanhol nós temos, desde já faz muito tempo, nós estamos, acho que é o segundo ou terceiro grupo que a gente está finalizando o estudo da mediunidade. Então, nada impede de a gente ter também em português, não é? Virtualmente o estudo da mediunidade. Né? Com o tempo teremos. A Ercília pergunta, como saber se sou eu que estou vendo ou se é através do espírito que vai se comunicar situações e lugares? Normalmente, quando a gente vê lugares distantes, esse é um processo também anímico, chamado de segunda vista, que é uma capacidade de desdobramento. A alma se desloca, vai no local, vê o que está acontecendo, e enquanto isso está transmitindo através do corpo para quem está presente. Pode contar ou voltar depois e contar o que viu. Há situações nesse tipo de capacidade de assistência da espiritualidade. A Ivone Pereira, ela tinha essa capacidade. Uma vez, ela dormiu depois do almoço 15 minutos. Em 15 minutos, ela acompanhou um monte de coisa, viu um monte de coisa que deu para escrever um livro. Como se tivesse passado dias. Então, aí quando há uma assistência, no caso, ela contava com a assistência de Bezerra de Menezes, né? Então, quando há uma assistência espiritual, é uma caracterização de um desdobramento, que é a capacidade anímica da pessoa de se desdobrar, e aí trava contato com a espiritualidade, e quando ela retorna, ela tem lembrança disso. Então, se converte num processo mediúnico, que era por onde ela escrevia. Porque depois, inclusive, quando ela sentava para escrever o que ela tinha visto, ela recebia assistência ou do Charles, que era o mentor espiritual, do próprio espírito que tinha inspirado ela. Normalmente o Charles a assistia para escrever o que ela tinha acompanhado durante o desdobramento. É tão interessante que o livro Memórias de um Suicida, ela recebeu de Camilo Castelo Branco, que assinou Camilo Cândido Botelho, não é? Só que ele tinha que reencarnar logo em seguida, então ele não cuidou da forma, ele simplesmente transmitiu o conteúdo. Aí vem Leon Denis para ajudá-la a dar o formato do livro, para terminar, não é, o livro ficar numa redação palatável. Podemos exercitar para aguçar a nossa intuição? Sim, podemos. E devemos, inclusive, não é? É uma questão de dedicação. André Luiz faz a descrição de uma moça
que ela está no mundo espiritual e ela está desenvolvendo a capacidade dela de leitura da condição da outra pessoa. É um processo de telepatia em que ela entra no sistema da outra pessoa e ela sabe o que a outra pessoa está sentindo, está pensando, qual o problema que ela está vivendo. E ela exercitava isso, ela treinava para. Então, toda a capacidade nossa pode ser treinada. É uma questão de dedicação. O Tiago pergunta, qual é a sua interpretação do bruxismo durante o sono? Isso é um problema, às vezes, né, de estado nervoso. E, às vezes, a gente consegue... Normalmente, os dentistas recomendam que a gente use uma plaquinha, né, para evitar, porque você gasta os dentes com essa história, né? E faz um barulho estranhíssimo também. Mas é um transtorno do sono isso, tem um tratamento. Então, hoje em dia, tem umas maquininhas chamadas CPAP, que as pessoas dormem, elas colocam a maquininha, ela leva oxigênio, né, para o pulmão, e a pessoa dorme com mais tranquilidade, né? Que enquanto usa a maquininha não tem o bruxismo e tal. Mas também é uma questão de acalmar o coração, não é? Trabalhar isso, porque é uma espécie de transtorno do sono. A Vanessa pergunta, você sabe nos explicar melhor sobre a relação da calcificação na glândula pineal e mediunidade? Uhum. É interessante, porque a medicina chegou à conclusão durante um tempo que essa glândula ela tinha função até a puberdade depois, não é? E ela tem uma grande função no campo da mediunidade. E então essa cristalização dela, não é? Parece que faz parte do processo de desenvolvimento mesmo, natural, não é? E isso, pelo menos, eu não tenho profundo conhecimento do assunto, né? Até onde eu entendi, é isso. E ela, na verdade, tem uma função fundamental em relação à mediunidade e que acontece normalmente depois desse período que a medicina considerava que ela perdia a função. Que a função dela era só o desenvolvimento das questões sexuais e depois acabou, né? E, na verdade, ela tem uma função muito profunda em relação à questão da mediunidade. A Pamela pergunta, tem mais ou menos um ano que constantemente sonho com casas antigas, às vezes sujas, cortou aqui, espera um pouquinho só. Às vezes, não estou conseguindo, a Kemi, às vezes sujas. Às vezes sujas. E sempre tem água de rio ou chuca, ou água passando pela casa. O que poderia ser? Dia sim, dia não. É às vezes, todos os dias. É chuva. Uhum. É bastante difícil a gente saber, né? Os sonhos, eles são, às vezes, simbólicos. André Luiz relata um caso de uma neta que está recebendo a advertência da avó. E a avó faz toda uma conversa com ela. Quando ela desperta, ela vai se lembrar como se alguém estivesse dando para ela um vaso de flores e que se transforma numa víbora, e a víbora cai no chão e quebra. E é um negócio assim, mais ou menos, né? A lembrança dela. Então, a gente normalmente pode ter conversas no mundo espiritual que a gente interpreta, não é? Depois no contato com a organização física e fica parecendo até coisa fantástica, assim, estranha, porque a gente não tem lembrança de tudo o que foi conversado e tal. Agora, quando a gente tem um sonho recorrente com alguma coisa, é porque a gente está sintonizado com aquilo, ou porque ocorreu algum problema lá no passado que ficou pendente e não foi resolvido, então aquilo fica voltando, ou porque a gente está tendo, né, de alguma maneira, uma preocupação
durante o sono, que às vezes não é consciente, mas vem lá do inconsciente, com alguma coisa que se torna repetitiva para a gente. Situação não resolvida. Essas situações, elas se resolvem quando a gente procura, não é, encaminhar uma solução. Do tipo, verifica na sua vida, não é, se tem alguma coisa que está acumulada, que está se pondo velha e que você não está fazendo circular. Porque você está numa casa suja, aí acontece de entrar água de chuva e a água da chuva está passando pela casa, então pode simbolizar que você acumulou coisas ou está acumulando coisas que precisam circular. Porque senão elas acabam se perdendo e não tem uso, não tem para você e não tem para os outros. É o que me ocorre, não é? Mas isso aí dos sonhos é bem complexo. O Freud escreveu a respeito do assunto, tentando a interpretação dos sonhos, mas nem ele conseguiu. Jung, né? Também. Jung também trabalhou isso. Carlos, nas reuniões mediúnicas, geralmente, os... Pulou aqui de novo. Nas reuniões mediúnicas, geralmente, os esclarecedores não têm a mediunidade de vidência e de psicofonia. A mediunidade utilizada é de intuição ou inspiração? E qual a diferença entre uma e outra? Muito bem, excelente Da pergunta. Rosana. Uhum. Se a gente lê no livro dos médiuns, Kardec coloca como sinônimo intuição e inspiração. E ainda coloca que a mediunidade do futuro é a mediunidade de intuição. Só que se você vai no dicionário, o dicionário vai dizer para você que a intuição é uma capacidade própria do indivíduo de ter convicção a respeito de alguma coisa e que, se ele precisa explicar, ele vai ter que elaborar, porque aquilo vem de maneira espontânea. Então, a intuição é uma capacidade anímica. Não é mediúnica, é anímica. A inspiração é uma influência externa. Tanto é que a gente nunca diz a musa intuidora da arte. É uma musa inspiradora. Não é? Agora, o que acontece? Como é que acontece essa confusão? Emmanuel explica isso. Os espíritos, para facilitar, às vezes eles vão nos inspirar e utilizam os nossos canais intuitivos. E aí a gente fica numa confusão, sem saber se foi uma intuição ou uma inspiração. Por isso, Kardec diz para a gente examinar o conteúdo. É bom? Agrega? Auxilia? Então, ótimo. Normalmente, e aí é onde entra a questão da participação do médium. A gente veste, normalmente, a mensagem com os nossos recursos. Mas, nessa circunstância, os espíritos buscam lá dentro de nós aquilo que a gente já desenvolveu em outras encarnações, não está no nosso consciente hoje, mas está lá no nosso subconsciente. Quando eles tocam os nossos canais intuitivos, é igual tocar uma tecla de um piano. Então, reverbera o som. Ou seja, vem à tona e a gente, então, ou fala pela psicofonia ou escreve pela psicografia. E é um processo, então, mediúnico, nesse caso, porque são os espíritos que estão provocando, mas contando com o nosso recurso, a nossa capacidade de intuição. A mediunidade do futuro, então, é a mediunidade de inspiração. Mas Kardec não deixa de ter razão, porque nós estamos desenvolvendo também a nossa capacidade de intuição. Então, o instinto nosso, aquele instinto animal que a gente traz lá do passado, ele será a nossa intuição do futuro, que está em desenvolvimento nesse momento. Por isso que a gente às vezes fica em dúvida, às vezes. A gente tem instinto ainda, temos alguns. Mas a intuição vai, com o tempo, no nosso desenvolvimento, substituir a essa questão do instinto, porque a intuição será essa nossa convicção daquilo que a gente aprendeu, que a gente acumulou ao longo do tempo e que a gente vai saber de maneira automática
como hoje nós temos incorporadas as funções orgânicas que acontecem de maneira automática. Estão controladas pelo cérebro, mas a gente não tem consciência do que está acontecendo, porque já automatizou. A Cláudia, quando a pessoa, durante o sono, tem uma vivência forte em sonho, acorda, levanta, volta a dormir e tem continuidade no mesmo sonho, e ao levantar em boa parte do dia, sente o que sentiu no sonho. Isso tem a ver com a mediunidade? Olha, isso é bastante difícil de você saber, não é? Porque, na verdade, a gente pode ficar impressionado. Esses sonhos, eles podem ter relação com o nosso passado, vivências que a gente teve. Então, a gente tem, às vezes, reencontros espirituais com aquelas pessoas com quem nós convivemos lá no passado, hoje reencarnadas ou não. Às vezes estão no mundo espiritual e às vezes estão reencarnadas e se desdobram também, nós nos encontramos. Temos a convivência, aquilo é fortíssimo e a gente desperta com aquilo e nos toca muito, tem uma ligação com os nossos sentimentos e a gente não poderia relacionar isso, em princípio, com a mediunidade. Colocaria mais bem questões não resolvidas e que ficam voltando no nosso processo de desdobramento e nos perturba muitas vezes. Mas, como tem o processo nostálgico, a gente se sente bem. E a gente, às vezes, apesar daquilo trazer incômodo e às vezes até um certo sofrimento, mas a gente, num processo meio masoquista, a gente volta a buscar aquilo, porque é uma situação em que a gente viveu lá no passado e que não foi uma situação de equilíbrio, não é mais que, de alguma maneira, nos atrai. É preciso orar, pedir ajuda ao nosso mentor espiritual, para que a gente possa resolver a questão e ela passar. É igualzinho um processo anímico. O médium pode sofrer isso. Vai para o trabalho mediúnico, manifesta uma personalidade dele mesmo de uma outra encarnação. E manifesta um problema que está pendente. Então, cabe ao dialogador atender como se fosse, porque na verdade é um espírito. Porque uma vez resolvida a pendência, o médium se libera do problema e a faculdade mediúnica fica livre, então, para atender os outros espíritos. Então, eu vejo isso mais bem como um processo anímico mesmo, de reverberações das questões pendentes do passado e que hoje vêm à tona e que nos acompanham, às vezes, durante o período que a gente está desperto. A Tabata pergunta, existe relação entre mediunidade e o que chamam de estado vibracional? E no caso da viagem astral, seria um desdobramento? A viagem astral é um desdobramento. A mediunidade, não sei se podemos relacionar isso com a questão de um estado vibracional, não é? Porque nós, quando estamos orando, vibramos. O tempo todo, na verdade. Quando a gente pensa, não é? Eu estou no meu trabalho e lembro da minha mulher. Então, imediatamente, o meu pensamento chega até onde ela está. Eu estou pensando nela, o pensamento chega. Às vezes ela vai se lembrar de mim naquele momento. Também, porque eu estou pensando nela e quando o meu pensamento chega, ela tem a lembrança. Sente como às vezes a minha presença. Isso acontece com todo mundo. Então, nós vibramos o tempo todo. E a mediunidade, lógico, ela está dentro desse campo também, não é, das emissões vibratórias. Mas uma coisa não é a outra, propriamente, tá bem? Nos domínios da mediunidade, é relatado que espíritos desencarnados se alimentam da fumaça que um fumante emana. De que fluido ele se alimenta? Seria fluido vital que o fumante perderia? E de que fluido eles se alimentam? Ele está se aproveitando, não é? Por que ele não poderia estar aspirando
um cigarro aceso que está lá no cinzeiro. Ele não vai se sentir tão satisfeito. Porque junto com aquilo que o fumante está expelindo, vai também o seu fluido vital. E esse fluido vital do fumante é o que alimenta o espírito, além de atender o seu vício. Porque ele não pode fumar sozinho, ele fuma através do fumante. Que ele não tem a organização física mais, né? Tem o perispírito, mas não a organização física material. Então, se alimenta do fluido vital do fumante. É um processo obsessivo e pode, inclusive, ser um processo de vampirização. Só que aí entra um detalhe. Pode ser que o fumante se acostume com isso, sinta falta de, e ele não recorre ao cigarro só por causa do vício físico que foi gerado, mas por causa do vício psicológico, da presença do obsessor. Quando era criança, via espíritos passeando pela minha casa. Tinha muito medo. Hoje em dia, sinto que preciso estudar o espiritismo para estar ajudando as pessoas com o dom que Deus me deu. Uhum. Sim, ocorre bastante, né? A gente, quando nós somos no processo inicial da reencarnação, todos nós estamos com um pé aqui e outro pé lá. Então, percebemos mais a realidade espiritual, depois a gente não lembra, a gente acaba se esquecendo, a maior parte de nós se esquece. Alguns guardamos a lembrança. Eu tenho lembranças desse período, e de alguns contatos espirituais, inclusive muito desagradáveis, alguns deles. Então, alguns de nós guardam isso. E mais tarde, conforme vai se desenvolvendo os órgãos, pode ir se apagando isso. Os órgãos podem obliterar essa capacidade de percepção, porque aí o indivíduo vai colocando os dois pés do lado de cá. Agora, quando ele tem um compromisso com a mediunidade, então pode haver seguir ele percebendo, ou pode haver uma interrupção e voltar mais tarde essa percepção, por causa do compromisso com a mediunidade, com a capacidade mediúnica que se desenvolve. Não podemos dizer que a criança é médium. Vai depender muito. Aquilo pode ser um estado natural que todas as crianças passam mais ou menos de forma acentuada. Veem, não é, os outros espíritos, às vezes tem um amiguinho chamado imaginário na psicologia, que é mais concreto do que a gente possa imaginar, e pode haver, sim, o transtorno, não é, de um desequilíbrio, o indivíduo ter um amiguinho imaginário. Mas boa parte dessas situações ele está vendo realmente, convivendo, brincando com os espíritos. E depois, então, conforme os órgãos vão se desenvolvendo, vai perdendo esse contato e esquece daquilo que aconteceu. O normal é esquecer, apaga, não lembra mais do que houve naquele período. Para que o médium em desenvolvimento, além do estudo, é necessário o trabalho de sensibilização mediúnica. É possível que o grupo de mediunidade em desenvolvimento se encontre unicamente virtualmente, ou é fundamental que os encontros sejam presenciais para que a mediunidade se desenvolva? O desenvolvimento da mediunidade, né, segundo Allan Kardec, ele acontece pelo exercício. O indivíduo pode desenvolver a capacidade de psicografia sozinho, inclusive. Agora, vamos lá. É conveniente? Reúne as condições? Então, tudo isso precisa ser ponderado. Eu, quando comecei a desenvolver psicografia, orientado, inclusive, né, por um senhor, ele disse que eu podia exercitar a psicografia em casa, mas eu não tinha ambiente, morava numa república. Então, eu ia para uma sala na universidade e comecei a receber e perceber umas mistificações em alguns momentos. Então, eu interrompi esse tipo de exercício, só fazia o exercício quando estava lá na Federação Espírita, onde eu frequentava.
que é uma questão da gente perceber. Se não há um ambiente adequado, a gente está sujeito às influências dos espíritos obsessores, mistificadores. Kardec chega a descrever que, às vezes, a pessoa está psicografando e, de repente, no meio da psicografia, entra alguma coisa que não combina com o resto. Houve um momento que o espírito infeliz interferiu e não conseguiu continuar, o outro espírito que está escrevendo continua escrevendo. Aí a gente pergunta, por que o mentor espiritual permite isso? Por que isso acontece? Porque a gente precisa ter a responsabilidade da vigilância. O desenvolvimento da mediunidade é uma espécie de educação da faculdade. Não é? Você precisa educar. O desenvolvimento nunca é completo se não houver educação. O indivíduo pode ter uma mediunidade completamente desenvolvida, ver os espíritos, receber os espíritos com facilidade e, se não tem a faculdade educada, vai ser vítima dos espíritos obsessores. Então, é fundamental casar as duas coisas. Vamos lá. É possível o exercício da mediunidade por meios virtuais? Sim, é possível. Lógico que sim. Pode até desenvolver a faculdade? Pode. Só que tem um pequeno detalhe. Reúne as condições? Quais são as condições? Primeiro, com o grupo com o qual está trabalhando, existe uma base comum de conhecimento? O que é isso? Como é que se forma uma base comum de conhecimento? Pelo estudo conjunto. Depois Kardec coloca, o grupo tem que ser homogêneo. Existe homogeneidade nesse grupo? As pessoas tiveram uma convivência, não é? E de tal maneira que há uma confiança mútua. Eles se conhecem a ponto de saber, não é, que pode realmente contar com a outra pessoa. Muito bem. Aí entra um terceiro elemento, que é a questão que eu descrevi da psicografia, que eu não tinha ambiente, porque eu morava numa república, eu ia para a universidade numa sala isolada, mas ainda assim estava recebendo, não é, interferência de espíritos infelizes. Aí eu ia para a federação, para o centro, porque lá eu tinha ambiente protegido. Tá certo? Então, se na minha casa eu não tenho condições de ter um ambiente protegido, então eu não posso fazer mediunidade virtual. E o que é um ambiente protegido? Não é? Você tem televisão em casa? Cuidado. Isso pode ser um elemento perturbador. Não tem televisão, não. Mas você usa o celular para ficar vendo filme, vendo coisas, né, da internet que às vezes são desequilibrantes? É a mesma coisa que ter televisão em casa. Então, a maior parte de nós não tem condições de ter um ambiente adequado. E aí, a gente não deve fazer o exercício da mediunidade à distância por causa dessas circunstâncias. Tudo bem? Ok. Carlos, reforce, por gentileza, como seria esse processo de educação mediúnica? Muito bem. A educação mediúnica, a pergunta é muito boa. Ela implica em conhecimento do assunto. Kardec diz que primeiro tem que conhecer a teoria. Então, a primeira coisa para a educação da mediunidade é conhecer a mediunidade, do que se trata. E eu não conheço nenhuma outra doutrina, filosofia de vida que explique melhor a mediunidade que o espiritismo. Que se houvesse, a gente teria que adotar essa outra filosofia. Eu não encontrei, não. Sou um curioso de religião, leio tudo que aparece de religião na minha frente, não é? Converso com muita gente que tem outros tipos de religião, já fui visitar igreja católica, protestante, de Umbanda, de Saravá, de Quimbanda, visitei tudo isso. Não é? Então eu formei uma base, inclusive na experiência de ver como é que as pessoas fazem. E muita leitura. Vocês sabem o que é o livro tibetano dos mortos? O livro egípcio dos mortos? Então, eu li essas coisas. O Bhagavad Gita, eu li também.
Então, a gente conhece essas coisas todas aí. Então, a educação da mediunidade é leitura, conhecimento da teoria, saber das origens, e no Espiritismo a gente encontra essas explicações. Então, para educar a mediunidade e saber de fato o que fazer com ela, ter consciência do que é a mediunidade, para que ela serve, como é que a gente precisa exercitá-la, é estudando o Espiritismo. Então, a educação da mediunidade pressupõe isso. Estudo. E depois, então, vem o exercício com base nesse conhecimento teórico, respeitando a orientação da espiritualidade superior. Aí a gente completa o processo com o desenvolvimento equilibrado da mediunidade educada. Atualmente, está muito popular a constelação familiar. O que você tem a dizer a respeito? Olha, a gente respeita, não é? É uma outra maneira de entender, não é? As questões das relações que nós temos com aqueles com quem nós estamos convivendo e outros, às vezes, que fazem parte da nossa família e que não estão hoje junto de nós na encarnação, não é? Então, é interessante o exercício, não é? Mas tem que haver um limite, um respeito. E não entrar pelo terreno da fantasia, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é? Porque, às vezes, as pessoas identificam familiares, não é? E que, na verdade, são os espíritos infelizes que estão levando a essa ilusão. Eu já soube de pelo menos 3 ou 4 Allan Kardec reencarnados e que encontraram a sua Amélie Boudet. Não é? Então, depende até onde a gente leva. Aí a pessoa pode dizer, mas a constelação familiar não tem nada a ver com isso que você está falando. Lógico que não tem, mas a fantasia corre solta. E aí acontece de tudo. Então, a gente está falando do processo de equilíbrio, não é? E nada impede da pessoa fazer, não é, o exercício da constelação familiar, leia a respeito do assunto, não é? Autores sérios que tratam do assunto, e bastante cuidado com isso, não é? A gente já está com a família que a gente precisa. E normalmente a gente já sabe o que a gente precisa saber da família com que a gente está. Mas se a gente quer procurar mais informação, toma cuidado. É a questão também da regressão de memória. Às vezes regride a memória, vai lembrar de coisas que não deveria estar lembrando e isso perturba a convivência familiar. Carlos, no livro Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno Miranda diz: à medida que o campo mental da vítima se diária, esta assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Isso gera uma alteração no comportamento do indivíduo, que nem sempre consegue perceber, gerando doenças pela assimilação do campo mental do desencarnado? Com toda certeza. Vou colocar. Por que que a minha família se tornou espírita? Antes de eu nascer, era todo mundo católico. E aí, um dia, um tio pegou uma tuberculose. E aí ele estava numa situação tão grave que a saúde pública do município ameaçou de entrar na casa, botá-lo dentro de uma ambulância e levá-lo embora, porque ele era um fator de contaminação da população. E naquela época não tinha cura. E aí a mãe estava desesperada, né? A minha avó desesperada porque o filho estava naquela situação e ia morrer. E alguém disse para ela, olha, tem um curandeiro, ele está aqui na cidade, né, podia falar com ele para ver se ele vem aqui, ele tem curado várias pessoas. Aí ela mandou um dos filhos ir lá, falar com o homem era pedreiro, estava trabalhando na construção,
E aí ele disse assim, né? Olha, diz lá para sua mãe que eu vou lá de tarde, quando acabar o meu turno de trabalho, porque eu não cobro o que eu faço. Só por isso ele já não era curandeiro. Preste atenção como o povo fala das coisas sem saber. Aí o irmão que foi lá disse assim, mas o meu irmão tá para morrer, ó. Se o senhor for lá de tarde, pode ser que ele já tenha morrido. Ele disse, não, vai morrer não, fica tranquilo. De jeito nenhum. Eu não posso ir agora, porque eu preciso continuar fazendo o meu trabalho para receber o ganha-pão da minha família, que é daqui que eu tiro o meu sustento. Diz para ela que lá pelas 6 da tarde eu vou lá. E aí, quando deu lá pelas 6 e alguma coisa, ele chegou. Olhou lá, o meu tio lá na cama, né? Esquelético. E disse para a vozinha, né? Ele não tem tuberculose, não. Ele está muito fraco. Agora, a senhora tem dinheiro aí para comprar um soro? Não é remédio. Ele precisa de soro porque ele está muito fraco. Não é remédio, não, porque ele não tem tuberculose nenhuma. Aí ela disse, sim, eu tenho. Então manda buscar lá o soro que eu vou aplicar nele. E aí ficou conversando com o tio. Pegou um Evangelho segundo o Espiritismo, leu. Olha se o homem era curandeiro, preste atenção. Pediu uma garrafinha, botou água, né? Disse para botar água pura, água limpa, botou lá na cabeceira e fez oração e transmitiu o passe. Aí, quando chegou o soro, ele aplicou, terminou tudo e disse para o tio, olha, esse livro aqui eu vou deixar com você. Você não tem tuberculose nenhuma, tá? A sua salvação está nesse livro aqui, ó. E nessa água que está aí do seu lado. Não passou nem uma semana, ele estava andando na rua. Os médicos não acreditavam que tinha acontecido aquilo. Era um espírito que tinha desencarnado tuberculoso, se afinizou com ele, ele era médium, não sabia nada disso, se acoplou e passou a enfermidade para ele. Ele ia desencarnar se não tivesse aparecido o tal do curandeiro, que na verdade era um senhor espírita. Aí a família quis saber, não é, como é que era isso, e foi procurar informação. Tinha um centro na cidade e passaram a frequentar. Aí, quando eu nasci, já nasci num lar semi-espírita, porque o papai já era espírita e a mamãe ainda era católica. Até o dia que a gente começou a fazer o evangelho no lar. Eu tinha 10 anos, quando, inspirado por ver a tia fazendo o evangelho, eu propus ao papai fazer o evangelho em casa. Nós fizemos o primeiro dia de evangelho no lar, a mamãe nunca mais foi na igreja. Salvo quando era casamento ou era batismo, que convidavam ela para ir lá para fazer, né? Para ser madrinha ou para fazer as coisas lá dos rituais, que então ela ia. Bom, Carlos, vamos fazer a última pergunta. Embora tenha muitas ainda, acho que você vai ter que voltar. Quem é responsável por monitorar para que os valores éticos em reuniões mediúnicas não sejam comprometidos? A nossa própria consciência. Cada participante precisa ter consciência da sua responsabilidade e não depositar toda essa responsabilidade em cima do dirigente. O dirigente não é um sabe-tudo, nem é dono do grupo, nem é manda-chuva, nem é nada disso. O dirigente é um companheiro com uma função específica e ele precisa da colaboração de todo mundo para que a coisa funcione bem. Então, tem que desenvolver a consciência de que quando nós abrimos a brecha moral, por aquela brecha os obsessores entram no grupo. Ah, mas e se todos os outros estão equilibrados? Eu pisei na bola. Aí eu vou terminar lembrando o que aconteceu com Kardec. Se aconteceu com Kardec, imagina se não pode acontecer conosco. Vocês já vão se lembrar, se leram ou se a gente ouviu a gente falando isso antes no passado.
está na Revista Espírita. Um dia, um espírito dá uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris e assina São Luís. Aí Allan Kardec leva a mensagem para casa, na próxima sessão ele evoca São Luís. E pergunta para São Luís, por que o senhor, sendo o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, o presidente espiritual é o mentor, né? Hoje em dia a gente chama de mentor, naquela época era o presidente espiritual. E deixou que outro espírito desse uma mensagem e assinasse o seu nome. Kardec tinha percebido que não era de São Luís a mensagem. Hein? Aí São Luís disse assim para ele, aonde entra qualquer um pode se comunicar. Mas como entra qualquer um? Nós não fazemos a invocação, que é a oração inicial, pedindo a proteção, inclusive pedindo a sua proteção? Ele disse assim, sim, mas acaso você viu o sorriso de mofa de alguns dos assistentes enquanto você estava orando? Porque a Sociedade Espírita de Paris permitia que os sócios trouxessem até 2 visitantes para ver o trabalho mediúnico. E aí Kardec aprendeu que não podia isso. E aí é que a gente foi aprender que era preciso o trabalho mediúnico ser privado, portas fechadas. E Kardec passou a insistir da importância do conhecimento teórico, porque ver o fenômeno não convence. Ao contrário, às vezes até traz mais dúvida para a pessoa. Então, atenção, não é? A gente precisa estar muito atento, que a gente pode sofrer essas influências. Se a gente não cuida do aspecto moral nosso, da questão ética, então o dirigente não... Como é que ele vai ser responsável por isso se cada membro não for? Se o indivíduo vai, faz, sabe-se lá o quê, e depois vem como santinho para o trabalho mediúnico. Percebe? Cada um tem que fazer a sua parte. Quem é que é responsável? Cada um de nós é responsável. Se a pessoa não tem condições, que não participe, que não faça parte, vai fazer parte da assistência social, vai dar sopa para a pessoa que precisa. Mas não vai se meter com os espíritos que vai obsidiá-lo depois e perturbar o grupo, inclusive, porque a pessoa não tem o devido equilíbrio. Mas os desequilibrados são os primeiros. Lança, eu vou colocar aqui para vocês, porque é uma coisa que a gente precisa examinar, viu? Lança num grupo a ideia de fazer atendimento fraterno e pergunta quem quer colaborar. Necessariamente os perturbados vão se oferecer para fazer o atendimento fraterno daqueles outros. Necessariamente. É por isso que você não pode perguntar isso de público. Você tem que ver primeiro, conhecer a pessoa e convidá-la para o atendimento fraterno. Porque senão você vai ter um grupo de desequilibrados fazendo orientação fraterna. Então, é assim, a gente descuidou, os espíritos obsessores entram. Quem tem que cuidar do aspecto moral do grupo, da questão ética do grupo? Cada participante. Enquanto nós não estivermos seguros de que todos estão conscientes disso, não deveria começar o trabalho mediúnico. Carlos, nós queremos agradecer, o grupo todo está agradecendo aí essas oportunidades que foram dadas, né? E muito obrigada.